Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começa agora o seu programa Contexto Rio Claro, que é um programa da Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Eu estou recebendo hoje aqui o ex-prefeito municipal de Rio Claro, o engenheiro Palmínio Altimari Filho. Seja muito bem-vindo, Du, a casa é sua. João, é uma satisfação, né, estar de volta aqui na TV Cidade Livre, no Contexto, né? Tomara que nessa nova fase aqui, vocês, como já fizeram em outros momentos, ocupem realmente esse espaço enquanto uma televisão alternativa, né? Um centro de debate, um centro de discussão na cidade de Rio Claro. É muito legal, né? A gente fica muito satisfeito, e eu ainda, de ser aí um dos primeiros, né, ser o primeiro entrevistado aí dessa nova fase. Muito obrigado pelo convite. Pois não. Du, a gente tem uma longa história, uma longa convivência. Eu estava contando para você que você estava presente no dia que, inclusive, eu resolvi ser jornalista e lá se vão 40 anos. Depois a gente teve uma grande convivência, inclusive política, desde o Partidão, MDB, PV, PT, Frente Rio Claro, enfim. Du, eu te conheço muito bem. E Rio Claro, eu sei que conhece muito bem também. Você é muito mais famoso que eu nunca fui prefeito. Mas quando eu recebo meus convidados aqui, eu acho que é imprescindível que eles se apresentem, porque a gente sempre tem gente que não conhece a gente. Então eu queria, para começar, que o Du falasse assim, quem é o Du, casado, solteiro, tico-tico no fubá, 2 vezes prefeito de Rio Claro, você conta devagarzinho para nós isso. Mas quem é o Du Altimari e como é que o Du virou prefeito de Rio Claro? Bom, João, eu sou filho de Rio Claro, lá da Cidade Nova, né? Falo que eu sou rio-clarense da Gema. Muitas vezes aí soltaram, não sei nem porquê, soltaram um boato, o Du tá morando em Limeira, e pegou, minha mulher ficava nervosa. Eu falava, bem, não precisa se preocupar, que o tempo realmente mostra, né? Então eu sou lá da Cidade Nova. Aquela casa da esquina lá mesmo. Isso, aquela casa da esquina, eu nasci ali, né, na Rua 2B, hoje moro ali na Avenida 1A, Rua 3B, né, e pretendo realmente ter meus últimos dias ali no bairro, que eu acho um lugar fantástico de se morar. É um bairro, né, ao lado do centro. Ao lado do Horto Florestal, ao lado do caramba, né, meu? Ao lado do shopping, entendeu? Você tem condição ali de a pé fazer todo esse trajeto e está vivendo. Um lugar muito legal, eu gosto muito dali. Mas eu saí daí, fui fazer, estudei no Marciano Toledo Pisa, no Joaquim Ribeiro, fiz o ginásio, na minha época era ginásio no Joaquim Ribeiro, e depois fui aí junto com uma leva de Rio Claro que tinha, estudar lá na Getúlio Vargas, em São Paulo, no Colégio Técnico Industrial, né, o qual fui formado em máquinas e motores. Saindo de lá, né, lá tive contato comecei a ter contato pela política, porque teve lá a ditadura militar que fechou todos os grêmios aí, os grêmios estudantis que existiam aí dentro das escolas. E o único grêmio que permaneceu, porque aí virou centro cívico, o único grêmio que permaneceu aberto dentro da capital foi o grêmio realmente da Getúlio Vargas. Isso, você está falando do secundarista. Isso, secundarista. É no ensino médio, né, técnico, isso, que a gente fez. Depois de lá eu vim para Metodista de Piracicaba, onde eu me formei engenheiro de produção. Foi um momento muito, vamos dizer assim... Muito João Herman da época. Foi um momento muito legal, né, eu posso dizer assim, muito legal na luta pela democracia, onde o prefeito era o João Herman Neto, que eu falo que é o semeador de democracia aqui na nossa região. Verdade. Onde ele fez um governo de participação popular do MDB, como também tinha o Dirceu Carneiro lá em Lages, em Santa Catarina, que ali, esse governo de participação popular, é que depois veio nessa questão, realmente avanço nessa questão de administrações democráticas, né? Então, e o reitor, né, o Elias Boaventura, que foi derrubado na época lá, um movimento que teve dentro da universidade, que derrubaram o Richard Sen, que era um americano, que era o reitor da Metodista, e assumiu o Elias Boaventura, realmente um progressista, né? Foi um cara brilhante, um cara que me ensinou muito, aprendi muito com ele. E tinha o Padre Otto, né, que era da Igreja Católica, da Igreja Central, que nos acolhia lá, principalmente na luta, na organização da luta pela anistia, pela imprensa livre, nos salões paroquiais lá da Igreja Católica,
e o Dom Eduardo, né, que era o bispo, Olha. que também deu isso. Então, era um momento muito brilhante em Piracicaba, e uma coisa que marcou, brilhante nessa questão democrática. O momento que marcou foi que quando a gente trouxe a Uni, porque a Uni foi, a sede da Uni foi queimada lá no Flamengo, no golpe de 64, foi simbólico aquilo que aconteceu. Invadiram a Maria Antônia também. Isso. Mas a Uni, na essência, lá foi em 64, depois em 79. A Uni foi reconstruída lá em Salvador, o qual eu fui delegado, né? E participei aqui de Rio Claro. Nós somos em 3, eu, o Dr. Gustavo Viegas, né, um delegado que participou, depois foi secretário de Segurança da nossa administração, e o Déio Grael. Nós somos 3, e aqui da Unesp foi um estudante que chamava Alicate. Eu lembro. Na época, fomos para lá. Então, nós fomos para lá e depois a gente trouxe a Uni de volta para a universidade. Nós abrimos a porta, a reitoria abriu a porta da Unimep, a Exalc também abriu as portas, foi um movimento muito grande. Então, a Uni voltou para a universidade em 1980. Na cidade de Piracicaba, o qual eu era, na época, presidente do Diretório Acadêmico de Tecnologia, que depois virei vice-presidente do Diretório Central. Então, a gente fez aquele movimento todo, né? Eu me lembro muito bem que quando os estudantes estavam chegando e eles viram a Guarda Municipal dando cobertura, eles ficaram impressionados, porque foi o primeiro momento que realmente teve onde uma força de segurança dava cobertura para os estudantes. Os estudantes em vez de descer o pau, só apanhava, ia preso, morriam, e ali não, ali foi aquele momento realmente de transformação. Então ali eu aprendi a política, né? Me aprofundei, foi um momento muito bonito, e dentro desse contexto, aonde que eu vim para Rio Claro, né? Eu sou de Rio Claro, né? Aonde a gente veio, né, construir o MDB, o PMDB, já que era MDB, o Goberi de Couto e Silva, né, da ditadura, quis dividir para reinar, né, e abriu aí para a formação dos partidos políticos, e o MDB, então, pôs um P na frente, virou PMDB, e eu fui o representante dos jovens e dos estudantes na Comissão Provisória de Formação do MDB. Aqui de Rio Claro. Aqui de Rio Claro, em 1980. Agora vamos dar a informação completa para não ficar omissão. Você era na época você era do MR8, e tem a história lá da invasão da Uni lá, o pau da Uni, você pulou essa parte por quê? Não. Não, na nossa época, quem fazia parte do movimento estudantil, né, fazia política no movimento estudantil, né, no final aí dos anos 70, né, e bem antes, tinha que fazer parte de algum partido revolucionário. Pois é. Tinha lá o PCdoB, né, que hoje está aí na... Eu era do Partidão. Isso, está aí na legalidade, aí elegendo aí os seus deputados e assim por diante. Tinha o Partidão, que era o PC, tinha o MR8, né, que era mais voltado com os estudantes, isso, inclusive. Tinha a Liberdade de Luta. Libelu. Né, que era a Libelu até. Eu estou louco para assistir um documentário que foi feito pela Globo, não consegui ainda achar, né, esse documentário. Né? Então, tinha a Libelu, que nós tivemos. Então, todo mundo participava de algum núcleo, né, vamos dizer assim, de alguma organização, e eu fazia parte. E o MDB era o guarda-chuvão de todo mundo. Tudo, do MR8, porque principalmente o grande polo do MR8 aqui no estado de São Paulo e no Brasil era na USP de São Carlos, né, no CAOC, que é o centro acadêmico, Caso, que era o Paulo Massoca, que era o presidente, que era o centro acadêmico, e de lá, então... E o Pascoal, aqui de Rio Claro, meu primo, Pita, Pascoal Pita, lembra do Pascoal Pita? Lembro. Então, e ali, então, essa afinidade que se deu com a USP e assim por diante, e minha esposa estudava lá na Federal de São Carlos, então deu, né? A gente ia namorar lá, fazia política. Que dúvida! Só você. Então foi isso, né? Eu participei daquele momento do movimento estudantil. Mas do MDB, né? Que da política realmente veio no MDB. Depois, eu sempre aí junto aprendi muito com o Dr. Pires, aprendi muito com o Dr. Rui Fino do lado ideológico, o Dr. Pires do lado prático, né? Eles foram os meus grandes professores aqui
na cidade de Rio Claro. Né? Aí o Jorge. Hélio Jorge, companheiro, Berto Schiavon, Chico Ciência. Entendeu? Tinha lá, né, vários companheiros aí que vinham junto com a gente, aquele grupo político Ney Fina, que não pode esquecer nunca do companheiro Ney Fina, né, que eu aprendi aqui junto com eles e tocamos o PMDB. Depois virei 13 anos presidente do MDB, aí veio lá em 2008, onde nós fizemos a Frente Rio Claro, e aí então elegemos lá o... 98, não 2008. Em 98, 2008 foi a minha campanha. Foi a sua campanha. Em 98, onde teve lá a Frente Rio Claro, que elegemos o Cláudio de Mauro e o Cláudio Zebo do MDB, e depois em 2008, ali eu era presidente do partido, em 2008... Fizemos uma campanha em 2002, reelegemos o Cláudio, né? Isso, teve a reeleição do Cláudio, depois perdemos com a Raquel, né? Onde o Nevoeiro veio para a eleição, depois eu vim, em 2008 nós vencemos aí com a Frente Progressista. Esse nome aqui, porque não pode ficar para trás, né? O Sérgio Guilherme, não vamos esquecer do Sérgio Guilherme. Sim, o Sérgio Guilherme sempre foi importante. Sempre, presidente da Câmara, vereador, dentro do MDB, sempre teve a sua participação. Então é mais ou menos isso. Aí em 2008 nós vencemos, aí eu governei de 2009 a 2016. É isso. Em composição com o Partido dos Trabalhadores. Sim. Né? Você já falou, assim, basicamente a estrutura toda. Você também teve uma participação mais administrativa, né? Você foi... Nós ganhamos... Falo nós porque é nós mesmo. Sim. Nós ganhamos as eleições, né, de 2002 com o Lincoln. Não, 92 com o Lincoln. Né? Não é isso? 82. Não, 82 com o Lincoln. 83 e daí você foi... dele. Era aquelas 3 sublegendas, uma era o Rui Fina com o Jorge, o Perim com o Nelson de Almeida. Sim. E o Lincoln Cocal. Né? E você, no final da composição do governo, você foi trabalhar na Enderc, é isso? Você foi diretor da Enderc? Sim, diretor administrativo e financeiro da Enderc. E daí foi quando você ajudou a implantar o trólebus de Rio Claro. Foi. Conta aí um pouco dessa parte primeira da história. Vamos contar a tua história inteira, né? Foi um momento bonito. É um momento bonito, onde o presidente da Enderc era o Januário Pesotti, uma pessoa que também muito legal. Aprendi muito com ele. Né? Tem o contador, era o Rui Sarapico, né? Que ele... foi se eu não me engano, uma empresa de asfalto, depois veio lá trabalhar junto com a gente, uma pessoa que me ensinou, também aprendi muito com eles, porque eu era menino, né? E eles eram... Mas a Enderc, por exemplo, teve algumas coisas. A pior, sabe, foi um erro. A Ivani Bianchini tem culpa nisso, né? Que foi o Cláudio de Mauro extinguir a Enderc. Foi um erro. Porque a Enderc era a empresa municipal de desenvolvimento. Entendeu? Aliás, ela tem várias culpas. Não, isso ela teve culpa. Então, isso aí, o que aconteceu? E a Enderc dava agilidade na administração. Então, foi feito muita coisa pela Enderc, mas uma das coisas que me marcou, né, foi a construção do nosso teto. Nosso teto, a gente... Terminar o nosso teto, que os caras deixaram lá os trabalhadores. Isso. Você lembra como que foi a história? Foi. Os trabalhadores não tinham nem comida, largaram tudo lá. Isso. Então, ela, CCBB, uma indústria falida, que largou lá, o Nevoeiro largou lá a administração dele, né, tudo jogado, e aí o prefeito Lincoln, né, que é um engenheiro, ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma empreiteira. Foi a primeira vez. Né, montamos uma empreiteira. Então, o que significa? Que a Prefeitura de Rio Claro, através da Enderc, construiu aquelas 400 casas. Pois é. Nós fizemos aquilo lá, que não foi nenhuma empresa, não, foi feito diretamente, porque não tinha dinheiro, né, não tinha condição do lucro que ia fazer que a empresa que fosse construir ia ganhar. O Lincoln, junto com a gente, né, nós tocávamos, mas a orientação dele, nós conseguimos fazer com menor custo, conseguimos fazer aquelas casas lá, e eu tenho orgulho de passar lá, que, sabe, depois, agora ampliamos de novo no meu governo, conseguimos ampliar o nosso teto lá, mas isso aí foi uma coisa que realmente marcou. Aliás, aquela eleição nós ganhamos graças ao Pirão, porque nós começamos a ganhar aquela eleição com o asfalto sem assalto. Sim. Né? Sim. E depois a Enderc teve também uma boa participação
no saneamento do Cervezão, etc. Sim, Tal, projeto Cura. Projeto Cura, né? que nós montamos, asfaltamos o Cervezão inteiro. Então foi feito muita coisa. Entendeu? O projeto Cura lá, o asfaltamento Lembrando do que na época o Lincoln Magalhães era do MDB. MDB. Certo? E fizemos lá o projeto Cura, asfaltou todinho o Cervezão, mexemos naquilo lá, e a garagem do trólebus. Eu lembro que eu ajudei para definir onde ia ser a garagem do trólebus. Quando foi, não, vamos fazer ali a garagem do trólebus, ali na frente da CESP, né, que era importante. Falamos, não, a gente tem que começar a levar as coisas para aquele lado da cidade, que era um bairro novo, que estava surgindo. 15 dias nós instalamos um pronto-socorro do Cervezão. Eu passei lá e lembrei disso. Que o Pires, em 15 dias, montou o pronto-socorro. O pronto-socorro, porque só tinha na Avenida 29 lá. E depois fizemos o prédio lá, montamos o trólebus. Eu não acredito até hoje que acabaram com isso. Pois é. Não acredito. Sabe? Eu me vejo... É uma herança do Dr. Azil. Sim, isso aí foi Eu dou nome aos bois, você sabe, né, Bill? um absurdo que fizeram. A turma mais nova não pode não entender o que foi feito. Foi um grande desafio montar os trólebus. Tinha o trólebus em Santos, tinha aqui, se não me engano, na Araraquara. Se ativasse a Corumbataí ali, só com a Corumbataí acabou o trólebus. Nossa, o trólebus ali... Transporte de graça para a população. Poderia ter feito até hoje isso aí. Mas, enfim, são posições de governo que a gente sabe que posições ruins, e uma delas foi realmente essa do trólebus. Mas o que me marcou... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que me marcou na INDEC, que foi um momento difícil, foi a intervenção na aviação Cidade Azul. Do Sasaki. Do Sasaki. O que aconteceu? O Edson Rocha, que era dono da ITEL, ele era da área de transporte, e aí teve uma intervenção. E o Mário Sasaki falou que ia matar o Edson. E aí... Não, até porque, vamos combinar, o Sasaki apoiou o Lincoln pra caramba para prefeito. E aí, depois deu uma briga lá, o Mário Sasaki falou, não, matar o Edson. E aí, acabou, não tinha interventor. Aí um dia o doutor Rui Fila me chamou, falou, menino, você vai ser o interventor. Eu falei, mas como, doutor Rui? Eu sou novo, não tenho experiência. Vai que eu seguro a onda, né? Se você quiser ocupar espaço, você tem que assumir na vida e ter posição. E eu fui interventor, graças a Deus. Fiz tudo isso, Conseguimos fazer a intervenção numa boa. Fiz um relatório, entreguei para todos os órgãos de imprensa, só não entreguei para um jornalista, que foi para o Marcos Vinícius Amato. Pois é. Que ele era do Jornalzinho. Do jornalzinho, e ele batia... Jornalzinho do Nevoeiro. Isso, e ele batia na administração. Eu falei, eu vou enfrentar esse cara aí. Isso é um serviço de experiência. Eu vou enfrentar. Enfrentei. Ele ficou mais de 300 dias, ele falava no jornal, mas o interventor não entregou o relatório. Eu entreguei para todo mundo, só não entreguei para ele. Aí depois eu fiz eu estava no PIC, fui fazer a arquibancada lá do Cidade Nova, consegui, com a influência que a gente tinha, fazer a arquibancada lá do campo da Cidade Nova, e fiz, Aí o vereador Sérgio Hernani, que era do MDB, do meu partido, ficou com ciúmes, se aliou ao Tedesco, eu nunca mais esqueço disso, vereador o Tedesco. O famoso Tedesco assim, cara. Isso. E aí fechou junto com o Marcos Vinícius no jornal, e pressionaram para que eu realmente saísse da administração, porque eu estava crescendo e voando, E você ganhou a intervenção do trólebus. Eu ganhei uma coisa muito mais fúnebre, porque assim, eu fui fazer auditoria no velório municipal da gestão do Ed Patrizzi, mas eu não vou me alongar muito nisso, porque além de tudo é um assunto triste, você passar 5 meses dentro do velório, o Pires que me botou lá para fazer esse negócio, porque ele falou, só você que aguenta um negócio desse, mas foi feito também, é uma história interessante. Mas, Dudu, tem essa coisa da ideia que daí você se retira de novo da política, e o seu retorno, na verdade, tem os erros do Lincoln, nós conhecemos, tem depois a coisa do CAL, não sei se você sabe, se o Sérgio Guilherme já te contou, mas eu consegui fazer o CAL nesse programa aqui, pedir desculpa para o Sérgio, reconhecer que ele foi traíra, nesses termos, o Sérgio me abraçava, chorava, falava assim, essa eu devo para você por resto da vida, e deve mesmo, viu, Sérgio? Mas já pagou com a Praça J. Triste. Mas conta agora a sequência disso, porque de repente a gente estava, de certa forma, a esquerda estava no poder,
o Lincoln se afasta, o Cal assume e vem um golpe, porque de verdade não tem continuidade já naquele governo. Concorda? Por exemplo, assim, tem coisa que eu vejo do seu segundo mandato, e a gente teve ontem com o cara, e eu tenho que reconhecer, são obras e ideias do governo do Lincoln que o Marcos e o Elias Visconti trouxeram de Curitiba para Rio Claro já naquela época do Lincoln, como aquela coisa da esplanada da ferroviária lá, aquilo lá estava tudo. Tinha inclusive um trem, né, que não foi acabado implantar mesmo, porque destruíram o trólebus, não fazia sentido botar o trem, certo? Mas como é que retoma depois isso? Tem a Constituinte, logicamente, Rio Claro, todo mundo fala mal do tio Ulisses, mas o tio Ulisses, se não existisse ele, daí eu vou te aproveitar para te dar um presente. Ó, tô te devendo isso aqui, né? Semana certo, mostra aí, né? Certo, que nós vamos ter que falar sobre isso, né? É isso aí. Né? Até porque faz pouco tempo, né? O aniversário do velhinho. E conta um pouco aí da história da Frente de Rio Claro para nós, Du. A fase boa, vai. Conta pelo menos a fase boa. A fase ruim depois a gente foi. Por exemplo. Teve um momento que o Quércia, né, ele era o governador e o vice era o Almino Afonso. E aí, obrigado, viu? Imagina. Aí o Quércia, quando foi fazer a sucessão dele, em vez de indicar o Almino Afonso, indicou o Fleury. E o doutor Rui Fina era muito ligado ao Almino Afonso. Eu sei, eu ia para a Constituinte com as passagens que o Almino liberava o vice-governador pagava para o movimento cultural, estou falando sério. Ir para Brasília fazer lobby pela cultura. Nós fomos para lá com o Almino ajudando. Foi. E aí, quando deu isso que ele colocou o Fleury, o doutor Rui Fina, nós se afastamos da direção do MDB. Ficamos no MDB, mas se afastamos da direção do MDB. Depois a gente chegou até pensar, né, naquele momento, de ir para o PT. Tinha até o Joel Damasceno que estava fazendo parte junto com a gente também, tal, mas não deu. Porque a Olga Solimão, que foi minha vice, ela falava que a gente era pelego, né? Então, eu lembro que o Roberto Escavão, que era um comunista, foi lá conversar com ela, era pelego, depois eu fui conversar com ela, era pelego, eu falei, então não. Aí ficamos a famosa época do Bruno Pucci, viu, moçada? Depois a gente conta a história do e aí ficamos de stand-by, aí chegou num dia, o Cláudio Zerbo me chamou, eu e o Ney Fina, falou, olha, o PMDB, isso o Tavinho era presidente, né, da época, estava lá ele que tocava, tinha lá o Toniza, né, enfim. Célio Rodrigues. Isso, estavam tocando e o Zerbo falou, olha, vai estourar o MDB, porque não vai conseguir nem fazer convenção. E aí? Aí eu e o Ney conversamos com o Zerbo, depois pegamos o Rui, fomos conversar com o Dr. Pires, e o Pires viu realmente que tinha essa situação, falou, não, né, se o Du for o presidente, eu topo, aí vamos fazer isso aí, vocês podem assumir, já que o PMDB está numa situação difícil e boa. E foi ali que eu vim de presidente do MDB, né, e o Reinaldo Timoni veio de vice, na época. Fizemos uma convenção na Filarmônica e montamos o MDB. Aí, quando nós montamos o MDB, não demos continuidade ao MDB naquela época. Aí eu falei, puxa vida, o que tem, né? O que nós vamos fazer agora? E eu sempre tive esse posicionamento mais progressista, mais de centro-esquerda. Aí sentei, eu lembro, Ned Saraiva Martins. Ned Saraiva. Ele trouxe numa conversa em volta do Índio, lá do Laguinho do Índio do Jardim, tivemos uma conversa, eu, ele e o Cacá, que era o do PT. Presidente do PT. E começamos a conversar e o caminho começou a andar, e aí a gente veio para montar a Frente Rio Claro. O Cacá, só para a gente quem se situar, ele era liderança do movimento do Sem Terra da região. Isso, e também era funcionário da CESP. Da CESP. Isso. E começou ali um movimento com o PT, e vai, não vai, fica, não fica, e começou. Aí começou a aglutinar os outros partidos, tinha o PV na cidade,
né? Tinha o PSB. Mas Era o Quilice já, o PV na época, não? Não. Era Eu o acho que era o Sartre. Sartre, depois veio para a mão do Quilice. É um movimento que começou. Tinha o PSB, mas não tinha estrutura. Né? Não tinha PCdoB. Tinha o PCdoB, mas Tinha? o PCdoB tinha. Mas o PCdoB não veio, foi junto com o PDT. Verdade. Né? Mas a essência ali era o PMDB e o PT. Mas não tinha jeito do PMDB e o PT juntar, porque era muita briga, teve muita encrenca. Então a gente falou, nós precisamos de um outro partido, assim, o PMDB, eu nem que falava isso. O PMDB faz aliança com o PV e o PT faz aliança com o PV, não é diretamente PMDB. Foi do Ney e PT. Fina. Vamos dar o nome aos bois. Quem Ney primeiro você ouviu essa história? Vamos dar o nome para Isso, é o Ney. crédito. E aí, né, nós começamos a montar, e tinha lá na Chacrinha do Rui, começamos a montar a Frente Rio Claro. E né, naquele momento, falei, como nós vamos fazer? Mas nesse tempo todo, né, porque o Cláudio Mauro, quando veio para a política em Rio Claro, ele veio através da nossa mão. Porque, como você disse, né, tinha o MR8, e o MR8 deu uma determinação de se fazer o movimento dos mutuários a nível de país. E o Cláudio era do movimento E aí mutuário. nós fomos fazer o movimento dos mutuários. Só tinha aqui o conjunto habitacional, o BNH. E aí nós fomos fazer lá na casa na chácara do Hélio Jorge, nós fomos fazer a reunião, né? E, de repente, o Berto Escavão aparece com 2 professores da Unesp. Era o Cláudio e o Barcelos. E o Batatinha. E o Cláudio ele já tinha dado alguns passos, que era lá dentro do chanceler, né, na Associação de Pais e Mestres, enfim. E ali ele se tornou... O Cláudio participou também do asfalto sem asfalto também. Sim, mas muito pouco, não tinha expressão naquele momento. Depois ele fizemos lá a reunião e elegemos aí o Cláudio presidente e o Berto Escavão vice do Movimento dos Mutuários. E o movimento começou a discutir na Filarmônica, enfim. E aí o Cláudio né, se aproximou, já era do PT, não sei. Aí era do PT. Aí ele já resolveu vir contra a administração do Lincoln. E aí nós brigamos. Né? Fez o enterro do Ulisses. Fez o enterro. Aí nós rompemos com ele. E fiquei 5 anos sem conversar com o Cláudio. Mas quando estava na Frente Rio Claro, a gente era direção, e ele tinha pegado em segundo lugar, quando o Cal ganhou, ele pegou em segundo, o Sérgio Guilherme em terceiro. Eu falei para o Berto Escavão assim, e foi verdade isso. Falei, Berto, vai lá buscar o Cláudio Mauro para ser candidato a prefeito. Ele falou, mas não. Eu falei, não, é o seu olho. E aí o Berto foi. E o Cláudio Mauro começou a conversar, e aí o Cláudio Mauro tinha um acordo com o Pires, né, que se um era candidato a prefeito, o outro era vice, né, e o Pires tinha dado eu como presidente, mas ele era um político de expressão, deu aval para a gente montar tudo isso, porque ele tinha expectativa de ser vice. Aí o Cláudio não deu jeito, não colou o nome dele de vice, né, aí deu uma briga, o Pires saiu do MDB, o Lincoln foram para o PTB, enfim. Né, aí a gente conseguiu fechar eu lembro até hoje, tem uma reunião, estava assim o Pires, combinamos com o Ney, né? Falei, Ney, vou para a reunião lá. E está lá o Pires, ele e o Zerbo. E o Zerbo era muito ligado ao Pires. Falei, Pires, Zerbo, você vai ser vice, hein? Ele falou, vamos. Então, chegou lá na hora da reunião, mas foi combinado. O Ney, para essas coisas, era estrategista. Falou, Du, nós vamos lá. Você fala assim para ele, ó, Pires, já que você não quer ser vice, né? Aqui tá o Zerbo de vice, rapaz, eu fiz isso. A hora que eu falei do Zerbo de vice, o que ele ia falar? Não tinha que falar, eu era presidente do partido. E aí ele o Zerbo era o braço direito dele. E aí ele teve que se assimilar. Aí fomos construindo, né? Daí o Cláudio fez o movimento que se esperava dele, que era sair do PT e ir para o PV para poder... Mas não foi bem assim, né? Para escolher o vice, depois a Ivani Bianchini queria ser vice. De todo jeito. Então queria ser vice, ela no PV também queria ser vice. É verdade. Aí nós tínhamos lá um acordo com o Padre Jamil, né? Porque a maçonaria tinha intervido na Santa Casa,
E nós falamos, Padre Jamil, se a gente ganhar, a gente devolve a Santa Casa para a Irmandade, né? E quem fazia essa ponte era eu. E aí um dia eu fui lá com o Padre Jamil, o Ned também ajudava na articulação. Falei, Padre Jamil, eu preciso que você me ajude lá agora, precisa pôr o Zerbo de vice lá, Ivani está lá, puta discussão lá na Avenida 13. O Padre Jamil ligou para o Ned e falou, olha, rapaz, você sabe que um bom vice aqui seria o Cláudio Zerbo. O Cláudio Zerbo. O Ned foi para a reunião e falou, não. Aí o padre falou que o Cláudio Zerbo poderia ser bom vice, fechou com... Não, e o Zerbo era perfeito mesmo. Eu conheço bem o Zerbo, você sabe, o Zerbo foi meu sócio no Notícia. Mas eu estou querendo dizer, deixar gravado essas coisinhas da política, que isso... É isso. Realmente, a ideia é essa. Realmente tem, as pessoas não entendem, né, como que funciona, e isso realmente teve. E a gente ganhou a eleição, né, com o Cláudio, naquele momento, foi em Rio Claro. A gente ganhou com o Cláudio, e uma das primeiras coisas que nós fizemos, né, foi romper com a maçonaria, com a intervenção, e entregar de volta para a Igreja Católica, que foi para a Irmandade. Para a Irmandade, o que tinha que ser feito. Pois é. Lembrando todos que estão vendo, ele está falando que foi a maçonaria que interviu, mas a maçonaria interviu através da Prefeitura Municipal de Rio Claro, né? Logicamente. E, bom, daí 8 anos de paraíso, eu considero, né? Eu entrei 2 anos depois só, você sabe disso, eu passei 2 anos batendo no 6, porque eu estava no diário, o Cláudio brigou. Eu sei de sua posição, você achava que o Cláudio não tinha que brigar com o Geraldo, o Cláudio brigou, e eu estava lá no, né, jornal tem dono, e eu bati muito, mas então eu acompanhei mais de longe a formação da frente. Mas vamos progredir. Daí ganha-se a eleição, monta-se um governo. Du, como é que você explica que o governo Cláudio Mauro conseguiu se reeleger primeiro numa cidade como Rio Claro, né? Ou seja, ampliou muito. E como é que você explica o fato de que a gente não teve a competência, daí eu falo a gente, eu era presidente do PV na época, para construir a continuidade desse governo que estava dando muito certo e, assim... É difícil, olha. Mas, assim, tem uma coisa que eu acho que você há de convir. Olha, você acha que foi ruim ter mantido a mesma equipe os 8 anos? Porque, assim, o Cláudio trocou 2 secretários só. A gente teria, se o Sérgio Guilherme fosse o candidato... Eu também acho. Tinha sido eleito. Acontece o seguinte, quando tem a reeleição é simples. Né? Isso aconteceu com o Cláudio e aconteceu comigo também. Quando tem a reeleição é normal, porque assim, já está definido. Quem que é? É o candidato a prefeito, é esse, o vice que puseram um pouco mais de obstáculo, que eu sou contra. Você sabe disso. Entendeu? Foi lá... Como foi com o Cláudio, ele seguiu junto com o Cláudio Zerbo, foi comigo, foi junto com a Olga e acabou. Mas quando termina, então tem a disputa de poder. Por exemplo, o PT queria a cabeça. Nós queríamos a cabeça. E o PV lançou o Quílice. Lançou o Quílice lá naquele momento. Entende? Então, é a disputa dos grupos que fica difícil fazer a composição, como foi também com a gente... Quando foi para formar quem que seria o candidato, por exemplo, nosso, que no fim foi o Gustavo Pericinoto, entendeu? Mas o PT, a Olga queria, o Agnello queria, também tinha aquela discussão, né? Quem que seria, quem que não seria. Então é difícil, depois do ponto de vista participativo, você não acredita, inclusive do ponto de vista participativo dos partidos políticos, que o governo do Cláudio talvez tenha sido o mais participativo? Você, como eu, foi do Conselho Político da Administração, a ideia, inclusive, foi sua, eu tenho certeza disso, das eleições nos distritos, né? Foi feito. Assim, nós bobeamos mesmo, Du? Quem é que tem enfrentado aquele momento de uma outra maneira? Não bobeamos, não. Nós fizemos certinho. Se o Sérgio Guilherme era o candidato, ganhava. Então, é isso que eu estou falando, nós bobeamos. Não, o Cláudio não queria o PMDB. Entendi. Ele nunca quis o PMDB. Ele sempre queria o PT do jeito que ele queria. E chegou a certo momento, foi difícil. Até que teve um fato até que ele foi lá junto com o Quílice, junto com o Ivan Rusden, querendo montar o tipo de projeto, porque a gente sentia que ele não queria abraçar muito essa reeleição. Eu senti que quando ia quebrar, porque eu insisti com o nome do Sérgio Guilherme. Na verdade... Quando eu senti que o jogo ia quebrar, eu recuei. Falei, deixa que toque com
com a Raquel, porque ele tem que assumir a campanha. E foi uma E daí o PT não deixou ele assumir a campanha, escondeu ele da campanha. Daí essa parte, tivemos que intervir no programa de televisão de novo. Aliás, como fizeram na reeleição do Cláudio, você é o grande responsável, você sabe disso, né? Que se não tivesse tido uma intervenção, não tivesse mudado o programa do Cláudio, tinha perdido a reeleição. Mas assim, o Du, na verdade, o candidato, eu costumo dizer que o maior culpado é o Quilici, porque o candidato do Cláudio e do PV, que o PV também estava no jogo, tinha 3 vereadores na época, certo? Era o Quilici, mas o Quilici não quis, lembra? Ser candidato a deputado federal, pá, só comigo, bonitinho. Então a culpa foi nele. Teve uma série de coisas, né? Isso aí, achar isso, aquele, mas o Quilici, eu adoro o Quilici, né? Acho um cara brilhante. Mas, para a política, tem que ter popularidade. Ele não tinha naquele momento. Eu falava para ele, a hora que você entrar no carro para viajar com o motorista, dá o dinheiro do pedágio para o motorista que ele agradece. Então, foi isso. Agora, quem estava pronto naquele momento para ser o candidato era o Sérgio Guilherme. E ele não quis, ele não admitia. O Cláudio não admitia. Por exemplo, ele... E quem deu toda a estrutura para a primeira campanha do Cláudio foi o MDB. Não, eu tenho certeza disso. Nós fizemos. E ele não admitia, entende? Eu tinha... Agora, uma coisa que eu acho que a gente deve, eu espero que você reconheça, que assim, vou falar do ponto de vista de participação popular, de montagem de um projeto mais assim, acadêmico, até diria. O melhor momento que Rio Claro viveu, desse ponto de vista, assim como o melhor momento que Rio Claro viveu depois, com obra, governo Lula, viu? Entendeu? Foi o seu governo, os seus 8 anos. Mas você acredita, não teve também a história de que perder uma eleição e cada um foi para o seu lado? Não, é difícil, é difícil. Quando você tem isso, porque quem perdeu, aí cada um foi para o seu lado, não, tem a lei da sobrevivência, o que o cara vai fazer? O cara está lá na administração, tem um cargo, está vivendo daquilo, então ele está assim, agora, acabou. O cara tem que comer. Entendeu? Um vai para a universidade, cada um vai para o seu canto para se mexer. Entendeu? Então, essa é a dificuldade da continuidade. Mas, por exemplo, o nosso governo teve muito desse projeto que começou com a frente Rio Claro, entendeu? Muito, porque esse projeto, eu considero que esses 16 anos foi um único projeto. Para a cidade. Para a cidade, No começo, meio fim. E o grupo político, porque foi o mesmo, bem dizer, o mesmo grupo político. O Cláudio saiu, porque teve... Não, nós vamos chegar lá, essa parte nós chegamos. Mas é o mesmo grupo político, a estrutura que era do PMDB e do PT que se manteve. Pois é. Com a baixa do PV que simplesmente se extinguiu. Se extinguiu, acabou. Mas a nível de estrutura que tinha, era o PMDB, era o PT. E aí veio... o PCdoB, mesmo pequeno, fazendo parte, estava junto, mas a base, né? O PT acabou fazendo parte do seu governo, Silvia, William, né? Mas era aquilo lá, se manteve. Então eu vejo que teve essa continuidade. Foi um momento... Eu estou escrevendo um livro, eu sou meio vagabundo. Vagabundo não, tanta coisa que tem, eu não consigo... me debruçar para... não assume essas coisas que colam. Mas eu vou... Mas eu vou fazer esse livro porque tem que mostrar para ficar para a história tudo que foi feito... Nos seus 8 anos. Nos 8 anos. Os 8 anos da frente nós fizemos isso, né? O Du, vamos então acelerar, porque senão a gente vai fazer de 3 horas esse negócio aqui. Porque o objetivo é isso mesmo, ficar um registro da coisa. Daí tem os 4 anos de retorno do delírio na administração pública de Rio Claro, tem finalmente a privatização, né, do DAI, parte do DAI, né? E daí tem um episódio que tem 350 versões, inclusive eu tenho a minha, né? Mas eu queria que você desse a sua, que é essa história do momento que o Du vira, eu estava longe, você sabe disso, estava em Atibaia, mas de certa forma o Du acaba virando meio que obrigado candidato a prefeito, porque na verdade o candidato não era o Du. O candidato, segundo me consta, e me consultaram mesmo também em Atibaia, era o Cláudio.
Como é que o Du vira candidato para a gente esclarecer de uma vez a situação? O Cláudio não quis mesmo, como é que foi o negócio? O Pimentel, eu sabia disso e o Ney também sabia, que eu ia ser muito prejudicado do lado profissional se eu viesse assumir a política. Eu sabia. Porque o meu negócio, nós tínhamos um depósito lá que durou 58 anos, comerciante, e se eu saísse de lá, ia fazer falta, como fez, como é que eu tive que fechar o depósito. Então, eu nunca quis ser candidato, sempre participava, né, ajudava, mas o meu foco é minha vida. Aliás, no governo do Cláudio, diga-se a verdade, você nunca ocupou cargo nenhum. Isso, eu era comerciante. Então, o meu candidato nosso, era o Cláudio. Só que o Cláudio ficou com, não sei porquê, eu acredito que ninguém queria, né, enfrentar o Nevoeiro, ninguém queria. Então, ele chegou até, criamos aquele momento, o Grupo de Defesa de Rio Claro, ele chegou, eu tenho essa carta, não sei onde está, mas está lá, eu só desisti de insistir para que ele fosse candidato, né, quando ele trouxe uma carta, mandou uma carta que ele não ia ser mais candidato. Está registrado na história. Eu tenho essa carta. Entendeu? Então, a partir daí que ele não quis mais ser candidato, aí começou as discussões. E aí teve uma série de coisas, mas assim, para não estender muito, daqui a pouco formou 2 blocos. Daquele, todo mundo contra o governo Nevoeiro, aí formou 2 blocos. O PSDB foi lá junto com o Quintino, do lado, o PV, né, o PV foi lá junto. Já estava de volta na mão do Coelho. Isso. E a gente formou a Frente Progressista, que foi o PMDB, o PT e o PCdoB. Certo. Entendeu? E ali foi no processo eleitoral. Né? Mas assim, e a escolha, como é que se deu a escolha entre PP, PMDB e PCdoB? Foi tranquila? Ou era o PT queria de novo impor? Não, mais uma vez, por exemplo, né? A gente sabe disso, a gente conhece a história da família Guilherme, e a Maria do Carmo era vereadora. Mais uma vez, eles sempre querendo ocupar todos os espaços, né? É assim que eles são. Eles são muito bons, tem uma participação boa, mas ali eles são meio, né, que se protegem um ou outro. Então, dentro do PMDB, por exemplo, o Sérgio e a Maria do Carmo não queriam que o PMDB tivesse candidato. Né? Queriam que fosse vice do João Walter. E o nome de ser vice do João Walter era o nome do Sérgio Guilherme. Mas um dia nós fizemos uma reunião entre os 3 vereadores, né? O Zil Cervezão, o Paulo Paoli e a Maria do Carmo, para decidir, né, qual caminho ia seguir. E os dois, o Paulo Paoli e o Zil Cervezão, sustentaram que o PMDB tinha que ter candidato, e esse candidato era eu. Né? E aí ficou fácil depois para a gente... Naquele momento você falou assim, me ferraram, me jogaram. Mas até te chegar o meu nome, por exemplo, o João Berturola não aceitou ser candidato. Né? O Sérgio Desderá não aceitou ser candidato. A Maria do Carmo Guilherme não aceitou ser candidato. Todos depois acabaram sendo candidatos a vereador. A vereador. Porque eles tinham uma eleição, bem dizer, garantida de vereador, tanto o Sérgio como a Maria do Carmo. O Turola se deu mal. O seu Turola não foi candidato. Não foi candidato. E aí os dois foram e se elegeram. Né? Então foi dentro desse contexto. Né? Uma coisa que eu lembro até hoje, que tem que lembrar, né? E depois de um mês eu sendo candidato, o Sérgio Guilherme foi na minha casa falar para mim desistir da candidatura para apoiar o João Walter. Eu falei, não, meu amigo, se eu tiver um voto na eleição, esse voto é meu. Entendeu? Isso realmente aconteceu. Né? E são coisas dentro do jogo, da política que se tem, passou, venceu as eleições. Depois o Sérgio veio a ser secretário nosso. Uma coisa que todo mundo diz e que eu acredito também. Você acreditava que você ganhava no Nevoeiro? Ou você foi realmente por sacrifício? Você falou, tem que... Como você, a gente estava falando agora há pouco de botar 10 na praça. Vou te confessar uma coisa aqui. Eu me preparei.
Não, isso eu tenho certeza, mas assim, você achava que você conseguia derrotar a máquina dele inteira? Eu me preparei. Não, isso eu sei. Ganhou a eleição e se preparou, senão não tinha ganho. Eu me preparei para esse momento. Entendeu? E... eu tinha consciência que se desse, um quisesse, outro não quisesse, outro quisesse, existia a chance de cair no meu colo, como caiu. Pois é. E daí então vamos aproveitar, porque tem uma outra lenda urbana, que pode ser lenda, pode não ser, e daí você vai dar a tua avaliação. O Cláudio acha, porque acha, e eu sei, porque ele é meu amigo, respeito o Cláudio, você sabe disso, aquilo que você falou agora há pouco é verdade, eu sou leal, né? As pessoas que são leal comigo, mas na verdade assim, o Cláudio acha que foi os últimos 15 dias que ele passou em Rio Claro que deu a virada. Não, tudo bem. Agora, assim, por que no final, porque assim, o que ele te apoiou, seja nos últimos 15 dias... Vou dar um dado para você, não precisa contar a história. Não, é lógico, é a tua vez agora. O que acontece? Nós somos candidatos, né? Daqui a pouco estava lá, teve a candidatura, o Cláudio quis, não sei quem surgiu, a gente foi. Aí, daqui a pouco a gente ficava lá com 9%, o João Walter com 10%, eu falava, isso é impossível. Por quê? Né? Porque o PT tinha no mínimo 15% dos votos, né? Estava no governo federal, falei, pô, não podemos ficar com 9%. O MDB tinha tradição na cidade. Vamos supor que tivesse mais 10%, seria 25%. Então chegava um momento de dar o start para isso. Né? Isso realmente foi o que aconteceu. O Cláudio Mauro, por exemplo, teve uma coisa que ficou marcado na vida política, que quando se viu, o cara era prefeito, tinha nosso apoio, daqui a pouco o João Walter de um lado, nossa candidatura do outro, ele chegou a dizer que ele ia apoiar aquele que estava na frente. Pô, as coisas não são desse jeito. O João Walter era adversário nosso, nós estávamos aqui. Quando ele viu que nós começamos a crescer, ele foi procurar o Edson, né, para chegar, falou que ia dar apoio. E teve Ou seja, ele foi procurar o PC do B. O PC do B para chegar. Para chegar no MDB e no PT. Para dar apoio. E teve movimento no PT que não queriam ele, o apoio dele. Não nós sabemos dos problemas. Não queriam ele, não queriam. Né? Teve um momento, não queriam. O que teria sido um erro também? Calma, que não queria. Agora, eu defendi que eu queria o apoio do Cláudio, porque não era só o apoio do Cláudio. Porque nós já estávamos com a eleição andando, íamos ganhar a eleição. Porque nós tínhamos que ter um projeto, que até hoje nós não conseguimos, depois agora ficando numa situação muito difícil, mas nós tínhamos que ter um projeto para eleger um deputado. E ele era o nosso candidato, o meu candidato a deputado era o Cláudio Mauro. E ele tinha sido candidato até a governador. Governador, entende? Ele tinha tudo para ser. Então eu bati o pé, porque chegou naquele momento, teve uma reunião lá na Casa da Olga, um negócio muito difícil. Eu até falei, olha, se o Cláudio não vier apoiar a nossa administração, eu vou deixar de ser candidato a prefeito. Entendeu? Mas ali, a gente já estava andando, nós já estávamos lá à frente. Ele foi oportunista nesse momento de vir, de procurar o Edson para falar de vir dar apoio. Então essa versão dele, de que foi por ele que teve, não teve nada, porque ele não apoiou nada. Ele, o que ele fez, ele ficou 15 dias no palanque. Que palanque, ficou em cima do muro, entendeu? Depois veio, quando a campanha já estava em 15 dias, nós já estávamos ganhando a eleição. Agora, que contribuição, a hora que vem, todo o apoio é bem-vindo, não estou dizendo que seja, mas a realidade foi essa. O PT, setores do PT não queriam que ele viesse porque a campanha já estava em andamento. Então essa versão que ele fala não é verdade. Certo. Bom, daí você toma posse, o Cláudio está posando de apoiador, Isso. comemorando junto, certo? Lógico. Eu sei disso, né? E daí tem o rompimento logo depois, e tem uma lenda aí que diz que vocês romperam porque ele queria ser superintendente do DAI, e você não quis que ele fosse superintendente do DAI, porque o maior pepino naquele momento era tentar cumprir uma promessa de campanha. Não, isso não existe. O que levou definitivamente ao afastamento? Não existiu nunca. Eu não sei o que aconteceu com o Cláudio. Entendeu? Até hoje, se você perguntar para mim, não dá para entender. Né? Por exemplo, o próprio PT, né? Não é só ele, não. Porque como eu era um comerciante, né? A turma achava, pô, os caras
esqueceram que eu fui do movimento estudantil, que eu fui 4 anos do conselho universitário da universidade, entendeu? Que eu participei desse processo de reconstrução da UNE, da organização do PMDB de uma forma geral, das eleições diretas, que eu participei de todo esse processo. Entende? O que eu não tinha, né, e as pessoas pensam que a gente é bobo, o que eu não tinha era experiência em política pública. Né? Você vai falar assim, ó, você vai falar eu lembro da Secretaria de Ação Social, falar que eu tinha essa profundidade, não tinha. Eu tinha o lado político, mas não da política pública. E a gente sabia que quem podia dar essa cobertura para a gente, quem que era? Era o PT. E foi feito. Pois é. Entendeu? Você vê aí, por exemplo, quando você coloca... A educação ficou na mão do PT, a ação social na mão do PT. Acabou. Entende? Então, mas tem uma coisa, né? A gente não é bobo, a gente vai aprendendo. Entendi. Você não é bobo. No primeiro dia você não sabe, mas no segundo dia você já vai aprendendo. Entendi. Né? E o próprio PT achava, né? Pô, porque ele já tinha experiência, né? Que ele falou, opa, peraí. Até porque boa parte dos quadros do PT eram os mesmos da frente que o quadro. Eu sou, entre aspas, né? Um empresário, pô. Entendeu? Não, você é engenheiro, né? Engenheiro, empresário. A gente sabe o que faz. Entendeu? Então, eles imaginavam que tinha aquela experiência que a gente não sabia fazer. E eu, quando eu entrei na administração, né, e o Cláudio Mauro queria que a minha administração fosse a sequência da dele. Ele queria sentar na cadeira e falar, paz. Não, ele queria ser sequência. Olha, aqui tudo isso está acontecendo, vai ser o Cláudio. Não, eu tenho a minha forma de governar. Aliás, nós tínhamos divergências no Conselho Político muito agudas. Segurança pública, por exemplo. Você mais antigo aí, né, que nem eu, né, na faixa de 60 antigo, a gente é jovem, deu 60 anos só, não tem muito não. Eu tenho 63 num corpinho de 62,5. Tenho 64. Né? Mas, para mim, o que tinha? Na história de Rio Claro, tinha uma marca de um prefeito que foi realizador. Chamava Augusto Schmidt Filho. Schmidtão. Então, eu me baseei... do Paço Municipal. Eu me baseei e falei, olha, eu vou querer fazer um governo que tenha a característica do Schmidt. E consegui. Entendeu? O que é? Que podia ter sido o governo do Lincoln se ele não tivesse largado na hora de entregar as obras, ele deu por cá entregar. Foi. Então, eu falei, eu quero fazer um governo de realização. E foi o que a gente fez. Para fazer um governo de realização, o que a gente precisava? Primeiro, ter o nome limpo. Né? A cidade de nome limpo. Trabalhamos, conseguimos limpar o nome da cidade. Depois, o que você precisa ter? Força política. João Pimentel, eu fui coordenador estadual da campanha da Dilma e do Michel do estado de São Paulo. Sendo que é um capítulo que a gente não abordou e precisava abordar, e Rio Claro precisa saber, a eleição do Lula à frente de Rio Claro é ipsis literis a semente do que fez depois eleger o Lula presidente da República. Sim. Concorda comigo? Sim. Tem essa parte da história que um dia a gente conta para vocês. Isso. Então, o que é? Eu fui, quando todo mundo do MDB, o Quercia, foi junto com o Serra e tal, eu fui o prefeito, tive coragem, né, de assumir o Michel Temer, né, e de ser coordenador da campanha dele da Dilma no estado de São Paulo. Por que isso? Mas é questão estratégica. O que é? Se você quiser fazer um governo de realização, você precisa ter peso político. E nós fizemos isso, eu apostei. Né? Deu certo. Deu certo. A gente chegava em Brasília, tinha o que queria. Pois é. Michel Temer vice. Né? Dilma presidente. Dilma presidente. A Dilma. Mas no governo Lula você já começou... Já tinha as coisas, mas eu estou dizendo que quando chegou no governo da Dilma ainda foi mais. Né? Primeiro governo da Dilma, viu, gente? O primeiro governo da Dilma foi mais. O que aconteceu? Então a gente chegava lá, eu passava na sala da vice-presidência, lá no gabinete da vice-presidência, né? Porta aberta. Chegava lá, falava, olha, o prefeito de Rio Claro vai no Ministério X, vai ser recebido, às vezes vocês tratam ele com atenção. A Olga, por exemplo, tinha lá Miriam Belchior, tinha o Dória, tinha espaço, tudo, tinha espaço suficiente, entende? Então a gente tinha, eu lembro até hoje que com Padilha, hoje que é esse deputado, né,
e que foi ministro da Saúde, que nos trouxe a UPA, ele falava: antes de vocês, Rio Claro não existia aqui no governo federal. Né? Porque não tinha convênio. E nós conseguimos, né, a Caixa Econômica Federal de Piracicaba Regional. O Cláudio só pegou do primeiro ano do Lula, que foi os 2 ossos. E veio para cá, não tinha nada. E aí a Caixa Econômica Federal vinha para cá, para Rio Claro, se reunir com a gente uma vez por mês. Nós tínhamos mais de 50, 60 contratos em andamento na cidade. Tinha tudo. Sabe quando que eu ia atrás? Equipe técnica aqui, boa para fazer tudo. projeto. Sabe quando, por exemplo, a gente ia procurar o governo do Estado? Para nada. Nós tínhamos tudo aqui. Então, o que eu estou dizendo isso? Então, esse projeto, para mim, na minha cabeça, o que é? O governo de realização. Agora, quem comandou isso? Você. Acabou, entende? Tem que ter um timoneiro. Agora, o governo do Cláudio, eu nunca teria o perfil do Cláudio. Eu sei disso. O Cláudio, o que era? O governo chegava lá, não tinha muito resultado prático, mas mobilizava. Vamos lá pôr na estação, vinha todo mundo, vinha conversar, e conferência. E era bom, interessante, para aquele momento. A cultura bombou. Bombou, teve, e foi, ele saiu como prefeito, como reconhecido como um bom prefeito. E daí o PT fez questão de esconder ele na campanha para piorar a situação da Raquel. Aí não sei, eu não posso nem entrar nesse método, porque quando teve lá o PT, Cláudio Mar, a gente ficou até meio fora, porque nós somos escanteados dessa... Não, no final nós fizemos intervenção de novo. Isso. Fui eu com eles que fomos lá. Mas o que eu quero definir disso, o que é? O perfil do Cláudio é um. O seu é outro. É outro. E dentro do meu perfil, eu acredito que nós conseguimos realizar aquilo que a gente almejava. Então, não tinha jeito de... Então, isso que aconteceu, por exemplo, é que eu acho que ele não entendeu. Não, eu acho que ele não entendeu. Ele não entendeu. Teve setores do PT que depois vieram a entender com o tempo, né? Porque chegou com 100 dias de governo, por exemplo, só para vocês terem ideia. Sabe quem deu a entrevista para o Piton na época? Não. Foi a Olga. Eles não reconheciam que eu tinha, sabe? Porque eles estavam no governo federal. Eles achavam que era eles. Aí daqui a pouco a Olga, minha vice-prefeita, fazer uma análise de 100 dias de governo. E eu tinha que olhar aquilo lá e não podia brigar. Tinha que ir devagarzinho, né? Vocês lembram que tinha a Olga que manda no governo, isso aí soltava. E eu fui o quê? Humildemente, caminhando e fazendo. Responde curto e grosso. Não, mas responde curto e grosso. Só para terminar. Aconteceu tudo isso e chegou, depois desses 8 anos, né, quando teve o mandamento todo mundo reconhece como foi feito o trabalho. Mas daí, então, sim ou não, rapidinho. É assim, eles tentaram, na tua reeleição, eles também tentaram inverter, porque disse que tinha um acordo desde o começo, que no segundo mandato invertia. Na reeleição não. Tinha mais ou menos uma conversa que no meio do segundo mandato, se eu tivesse condição de me eleger deputado, aí a gente passaria para o PT. Isso teve. Mas só que chegou naquele momento, a gente não tinha cúmulo para isso. E foi nesse momento, inclusive, daí eu participei dessa conversa, apesar de estar fora do Rio Claro, que você acenou para o Cláudio com a possibilidade, já que ele estava acenando com uma candidatura, de apoiar ele para deputado federal, para acomodar, para estadual, federal, que fosse. O Cláudio era o nosso candidato. A deputado. O projeto deputado, o projeto meu, e não só do grupo, mas meu. Ele era, porque tem esse reconhecimento, nós queríamos, ele era o cara do nosso grupo que tinha condição de se eleger deputado. E a gente precisava, no nosso grupo aqui, naquele momento, aquele movimento que teve, de ter um deputado. A legenda ajudava. Ajudava, e ele tinha articulação, não só dentro de Rio Claro, mas tinha articulação fora. Bacia. Acabou. E se ele não fosse candidato, por exemplo, de repente, a governador naquele momento tivesse sido deputado, poderia ter chance de se eleger. Pois é, foi duas discussões que eu tive com ele na minha vida. Agora teve isso. Agora, o que eu quero dizer, entende? É um contexto que veio de lá, que passou, mas eu me lembro até hoje que um dia eu falei, o Dora, né? E é claro, tem que ficar marcado, porque é isso, não é o que aconteceu. Eu falei, Dora, você que é amiga do Cláudio, né, por favor, chama lá, dá um toque no Cláudio, fala que eu quero falar com ele. Aí ele mandou o seguinte recado para mim, olha, também não entendo porque nem qual o contexto que aconteceu também, não me lembro muito. Mas esse eu me lembro, que ele falou assim, olha,
Dora, fala para o Dutra que se for para conversar pessoalmente, né, coisas pessoais aí, tudo bem, a gente pode conversar. Mas se ele começar a falar de política, eu levanto e vai embora. Eu falei, então vai embora, eu vou fazer o quê? Eu sou prefeito da cidade, candidato à reeleição. Estou chamando um ex-prefeito, que é meu companheiro de luta, e ele está dizendo que veio tomar um café para falar da mulher dele. A Dora não está aqui, mas infelizmente, porque senão ela ia falar isso para você. Depois daquele dia, ficou sem, sabe? Aí não deu mais liga. Aí ele depois foi lá ser candidato. Aí você conhece a história. Eu conheço bem a história, até porque faz parte da minha história, é uma ferida que tem na minha vida, todo mundo sabe como é que foi. Eu cansei de aconselhar o Cláudio a não ser candidato, do mesmo jeito que ele teve chance de ser candidato à reeleição, você tinha a sua chance, era essa a minha posição, eu acabei tendo que vir para Rio Claro, mas enfim. O Du, e daí você criou uma criatura. Estamos chegando no fim. Você criou uma criatura. Como é que você criou a criatura? Como é que você explica que depois tem um rompimento? Está rompido, tem conversa, não tem conversa? O que existe é uma coisa só, por exemplo. Eu já falei para você como que é. Na reeleição é tranquilo e depois da reeleição tem dificuldade. Né? Então a gente tem que escolher um candidato. Quem que tinha? Um nome que tinha, né, que estava, bem dizer, tranquilo e foi trabalhado, mais ou menos, entre aspas, para ser um candidato, era o nome do João Zaine. Ele foi líder do governo, Presidente da Câmara, né? Sempre foi leal, nunca teve problema. Entendeu? Agora eu falava para ele, João, você tem que construir isso junto com a esquerda, junto com o PT. E ele, por exemplo, ele foi fundador do PT. Eu sei disso. Entendeu? Então, olha, você tem que construir, porque aqui não sou eu que vou construir. Quem tem que construir é... Eu sei que são candidatos. São candidatos, tem que construir. E aí, num certo momento, ele começou a divergir da gente. Né? Quando a gente discutia secretarias, né, que tinha que ser mantido, os cargos de confiança, eles colocavam contra. Aí teve um aumento que nós não demos aumento para o funcionalismo, não tinha dinheiro, e ele deu na Câmara. Então ele se desvinculou mais ou menos da gente. Então, aquele clima que tinha, que era para ser o João Zé, para ser o candidato, acabou. Aí do lado tinha o quê? Tinha a Olga, o desgaste todo. Que queria ser candidato, tinha o Agnello, um puta pau que estava lá dentro do PT, você vê que não acredita até hoje, com o partido no governo conseguiu eleger um vereador. Entendeu? Eles se desentenderam, não tem sentido isso. Com secretarias, com tudo. A vice-prefeitura. Começou aquele vice-prefeitura, aquele rolo todo. Né? E tinha um nome, né, que era um nome que conseguia mais ou menos unir. Neutro. Conseguiu unir o grupo, porque tinha um reconhecimento. Nós trabalhamos com ele também, né? Chamava ele como... Nós tínhamos lá o grupo de gestão, e ele participava do grupo de gestão, um cara simpático nos mais diversos setores, cara, né? Cara que tinha aparência, dinâmico, enfim. E aí o Ney Fina, né? Porque tinha um movimento dentro aí da prefeitura, do Valtemir Ribeirão, né? Sérgio Guilherme, uma turma aí que achava que o candidato tinha que ser o João Vieira. Eu lembro. Né? Teve lá um movimento. E o Ney Fina foi o cara que falou, não, e o Ney Fina tem essa visão política que a gente tem, sensibilidade, que precisava ser alguém que unisse o grupo. E eu acho que foi escolhido um nome bom para isso. Agora, para isso, nós tínhamos que ter o quê? Né? Nós tínhamos que ter o lado social, que ele não tinha. E quem que era que tinha o lado social? O lado social que tinha era a Secretaria da Habitação. Porque nós estávamos um puta monte de casa feito na cidade. Agnello. Tem que ser. Não, era como chama? Não, o Agnello era vereador na época. Era a nossa secretária, a Zezé. A Zezé era o nome meu. Zezé é mulher do Estivale. Isso. A Zezé era o meu nome, meu e o nome de todos, que era para pegar do lado social. Só que a Zezé era do PT. Aí chegamos até tirar a Zezé do PT, pôr no Partido da Mulher, para ela ser, mas chegou na hora, né,
O candidato a prefeito não quis, as pessoas não quiseram, porque tinha esse vínculo com o PT, e não quiseram que fosse a Zezé, que foi o grande erro dele. Né? Esse foi o grande erro, porque se tem a Zezé de vice-prefeito, que era o que eu queria que acontecesse, ganhava aquela eleição. Tinha chance de ganhar. Aliás, eu estou convencido que se tivesse mais 15 dias de campanha, ganhava. Isso, mas a Zezé tinha condição de fazer esse trabalho na habitação e mostrar o lado social. Aí não deu, aí o PT sugeriu o nome do nosso amigo Djalma, um trabalhador, aí veio, se colocou e fez. Mas, na verdade, na época estava no PDT. Isso, PDT. Mas eu vejo que essa questão do vice ajuda, mas não decide. Entendeu? Eu vejo que era muito difícil ganhar do Juninho, porque esse cara pode falar o que quiser, mas o carisma desse Juninho é uma coisa, sabe, incrível. Agora se desgastou, mas o que ele tinha naquele momento, crescimento, na minha reeleição... Ele ia tapar buraco na cara das pessoas. Na minha reeleição, nós fizemos uma pesquisa lá no Novo Venzio, lá naquela região, ele já aparecia forte como candidato a prefeito. Pois é. Então ele conseguiu se impor, enfrentou todo mundo. Então eu acho que naquele momento, e um pouco, foram 8 anos do Cláudio, depois 8 anos da nossa administração, a cidade estava um pouco cansada, né? Queria novidade. Uma novidade, uma mudança. Tinha o desgaste do PT inteiro. Tinha o desgaste do PT, entende? Então, a briga com o PMDB. Ele levou a isso. Mas a escolha do candidato foi nessa linha, foi em cima ali no gabinete, na discussão do gabinete, era o nome que mais unia e que a gente colocou e foi feito, né, a campanha dele, que foi bem votado. Né, a administração. Não, eu estou convencido, e aquela campanha cobria a campanha. E um dos erros que eu acho que ele cometeu também, né, porque não queriam, por exemplo, não sei nem se o Lula vai ganhar a eleição, mas se você vê a campanha do Lula, o Lula está fazendo a campanha em cima do quê? Do que ele fez. E eles não quiseram, né, vincular a campanha dele em cima das obras da administração, da nossa administração, porque eu acho que foi um erro que eles cometeram. A mesma coisa que eles fizeram na Cláudia de Mauro, na campanha da Raquel, esconderam. Foi um erro que eles cometeram e aí também deu nisso. Mas eu acho que seria muito difícil eleger naquele momento por causa do Juninho, como ele vinha vindo. E daí vem e... Por que rompe e no final sai... Aí tinha essa questão, né? Quando foi da eleição, foi depois da eleição, tinha lá, o Du vai ser candidato ou não vai ser? Ele vai ser candidato ou não vai? A minha família, sabe, esse negócio de justiça, de bens, que até hoje ainda também está no problema, entendeu? A minha família, a Rosana, a Thaísa não admitia mais eu ser candidato. Surgiu o nome, pode ser, podia até ter sido, porque você viu que a Olga, no mesmo processo que eu tive, foi candidato e a Justiça Eleitoral aprovou o nome dela. Ele não foi, então, questão judicial, foi a questão política, então. Mas tinha um trato entre eu e ele, que era o quê? Que era, né, que se ele fosse candidato, eu seria vice, né, ou o PMDB seria vice. Se eu fosse candidato, ele seria vice, e se ele fosse candidato, o MDB indicaria o vice. Foi nessa linha que a gente tirou, estava tudo certo, conversava, ia Aguinaldo junto, não, é por aí mesmo, tal. Aí ele foi fazendo a pesquisa e viu que o menino lá, com o Rogério Guedes, aparecia. E ele ficou com medo do Rogério Guedes. Aí deu uma puta confusão, ele falou, vou pôr a camisa de força no Rogério Guedes. Botar ele de vice. Pôs ele de vice. Escanteou o MDB, trouxe ele de vice, entendeu? Porque ele achava que ele tinha condição de influenciar do MDB. Eu falei, não faça isso. Faça isso porque o PMDB é um partido. E aí a gente fazia pesquisa e o nome da Maria do Carmo aparecia, né? 35, aparecia lá em cima. E aí, né, teve um sentimento dentro do partido, ela queria, depois, né, primeiro ela não era candidata, depois ela queria, aí o Baleia teve acesso à pesquisa, também quis, o partido quis. Lançou, e sim também, do jeito que você falou, né? Se tivesse mais uma semana, ele poderia correr o risco. E eu vejo aí que o jornal Cidade ajudou o Gustavo.
porque as pesquisas que se tinham davam uma diferença de 3% no final. E quando estava tendo a margem de erro, a manchete do jornal Cidade, na minha opinião, tinha que ser o quê? Empate. E aí eu fui discutir isso, entendeu? E aí o que aconteceu? E aí a manchete do jornal veio, Gustavo na frente. Então foi nos últimos dias aonde que ele conseguiu abrir um pouquinho mais. O famoso que o eleitorado que eu vou votar em quem vai ganhar. Isso, quem vai ganhar. Então o Jornal Cidade fez isso. E se você analisar, foi lá ver na história, vai ver que estava dentro da margem de erro. Entende? Então ele foi favorecido, né, por essa questão, senão a Maria do Carmo quase que consegue vencer as eleições dele, porque ela tem um trabalho aí na cidade, teve um trabalho, teve a sua participação. Você vê que, pô, nós pegamos o PMDB, pegou em segundo lugar. O prefeito do mandato pegou em terceiro lugar. Então, foi isso que aconteceu. E agora ela deu uma surra ela acabou de dar uma surra no Juninho, que é de cinta, né? Tem. Mas aí o que aconteceu foi mais ou menos isso, que ele, na minha visão, isso tem que ficar para a história, foi isso mesmo. Você pode fazer a análise que vocês quiserem. Ele quis pôr a camisa de força no Rogério Guedes, né, para puxar o Rogério de vice, para o Rogério não concorrer. E achou que teria domínio do PMDB, e realmente não teve, não ia ter. O Ney Fina morreu, né, meu amigo. O Ney me deu uma dura. Meu primo, sabia? O Ney me deu uma dura, que fique isso, já que é para ser registrado aí, que fique. Me deu uma dura, porque o Gustavo era meu advogado. Du, você não vai interferir nessas eleições. Gustavo é seu advogado, só que o PMDB é maior do que você. Nós aí, minha família, o Rui, eu e tudo mais, nós já fizemos muito para o PMDB. E o Gustavo não vai colocar o PMDB de joelho. E você fique na sua. Não me enche o saco. E aí me enquadrou, né, porque eu ia falar o quê? E aí tinha esse sentimento, a Maria do Carmo queria, o Sérgio queria, porque eu vejo que o Sérgio tinha expectativa de a Maria sendo candidata, que ele pudesse ser eleito vereador, entendeu? Aí foi nessa linha e nós fizemos aí a campanha com precisão da Maria, teve sua chance, teve, né? Trabalhou bastante por Rio Claro, tem aí você vê quantos anos que a família Guilherme participa do processo político, quantas pessoas já não ajudou, tem esse trabalho. Mas foi isso, entendeu? Ele quis pôr a camisa de força e pensou que ia enquadrar o PMDB, quase perdeu realmente a eleição. Ô, Dô, vamos caminhando para o fim, apesar que vai ter um pinga-fogo depois no finalzinho, que é o último mesmo, coisa. E vamos, assim, vai ficar muito assunto para trás, do mesmo jeito que foi com o Lincoln, com o Cal, com o Sérgio Guilherme, por mais que a gente, porque tem muita história para contar e precisa contar mesmo. Então eu quero saber uma coisa, assim, o Du reconhecidamente, né, tem um legado de 8 anos de administração, tem uma vida de militância, como todos nós vimos aqui, tem um legado de administração, não é pequeno esse legado do ponto de vista físico. Eu costumo dizer assim, o Cláudio tem um legado emocional, a questão cultural, eu acho que o Cláudio é o concurso, não é porque eu estou metido na história não, mas assim, tinha aquela coisa dada. E o Du, como engenheiro, que eu sempre falei. Precisa lembrar que a Secretaria de Cultura era do PMDB. Pois é. E que o diretor era do PV, e era outro do PT, e era um do PPS. Isso. A gente conseguiu fazer a inteira na Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Cultura só funcionava bem mesmo, porque ela, de certa forma, funcionava como articuladora das outras secretarias, você sabe disso. Mas não é disso que se trata. Eu quero falar assim, o Du tem um legado, ele é um político, ele veio na minha casa hoje para gravar um apoio para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no momento mais difícil que o país já viveu, desde o suicídio do Getúlio, eu acho. Enfim, nós vimos ontem numa reunião, assim, do meu ponto de vista, aquilo que a gente poderia chamar assim, você não vai gostar muito, porque tem um gosto meio amargo na história toda, mas um renascimento da frente de Rio Claro, e como assim nós estamos vendo, de certa forma, o tamanho da esquerda de Rio Claro, que é muito maior. Agora é outro momento, agora nós temos que pensar na eleição de 30. Então isso aí é outro papo.
Você acha que não é hora de... Não é justamente esse momento agora, de agora é a luta do quê? O Zé Dirceu um dia falou, né? Eu tenho clareza e acho que ele tem razão. O Zé Dirceu disse hoje que o programa de televisão decide tudo. Está publicado na minha revista, Diálogo do Sul. Isso, que eu acho que ele colocou o que é, e é verdade. Né? É a luta da democracia contra o fascismo. Verdade. Isso. Então, nós estamos aí, né, a opinião dele, né, mas eu vejo que tem uma importância muito grande. Eu vejo por outro lado, eu não falo de uma outra forma, né, mas eu falo assim que é a defesa da democracia. Né, que nós temos. Ele não falou os programas eleitorais, ele falou a televisão. E Isso. acho que a televisão vai ser determinante nessa reta. Tem isso aí. Então é a defesa da democracia. Então, eu acho que esse é o momento do dia 30 e que a gente não pode ficar com especulação, porque nós temos só um motivo. Se a gente sair daqui agora, tem que sair na rua. Você viu antes de eu entrar, né? Eu estava aí com uma pessoa, veio mais duas. Né? A gente tem que... Funcionários públicos, inclusive. Funcionários públicos que vêm, entendeu? Temos que mostrar o quê? Que cada voto é importante. E nós aqui em Rio Claro temos aí que crescer, né? Dentro desse contexto para tentar atingir o nosso objetivo. Temos que crescer 2% em cima da votação que teve. Então, nós temos que centrar nisso. Entendeu? Qualquer outra coisa, agora especulação, eu me nego a conversar sobre outras coisas. Agora nós temos um único objetivo, que é a garantia da democracia do nosso país. É o que a Simone Tebet, que foi a minha candidata, que é a minha candidata do MDB, me surpreendeu muito. Muito. Né? E positivamente. Positivamente está fazendo esse trabalho aí. Eu estou seguidora, entre aspas, da Simone, da presidente do meu partido. O que é? A defesa intransigente da democracia. É isso que nós temos que fazer por dentro. Certo. O Du, vamos fazer o tal do pinga-fogo. O pinga-fogo é o seguinte, eu vou falar um nome e você vai falar o que vem na tua cabeça, e é nome só de pessoas, logicamente, e essas suas palavras, tá? Então nós vamos começar assim, eu vou começar assim, pai e mãe, Du. É tudo, né? Uma coisa fantástica, os dois já se foram e estão presentes comigo todos os dias. A esposa, a Rosana. Vamos dizer assim, é uma paixão, né? É uma coisa, eu estou com a Rosana desde ela tinha 16 anos, eu 18, já faz um tempinho. Então, é o carinho, é o amor, é o muro de lamentação, né? É o entusiasmo que a gente tem. É o choro do travesseiro. É o entusiasmo, né? Isso aí não deixa, porque é onde te dá toda a cobertura e que também te dá todo esse afeto. Tá. A filha, né? Logicamente. Não deixar de lado. É uma coisa fantástica. Né? Eu vejo a Thaís, é uma filha do coração, e eu realmente pude me sentir pai, né? E constituir uma família e uma pessoa que é maravilhosa, maravilhosa. Eu vejo ela uma pessoa inteligente, uma pessoa dinâmica, uma pessoa, por exemplo, que se formou psicóloga. Hoje eu estou assim, acho muito bacana. De repente você vê, por exemplo, que o nível de atuação dela, trabalhou na PAI, trabalhou aí em diversos convênios, tal, Santa Filomena. E de repente você vê uma pessoa que está conseguindo ter êxito profissional online. Eu acho fantástico, né? Porra, uma pessoa com psicóloga, tem, por exemplo, paciente dos Estados Unidos que consultam com ela, são pacientes dela. Então, eu vejo, né? Não só por isso, mas hoje nos Estados Unidos, Santa Gertrudes, online, é do mesmo tamanho, mas eu quero dizer que ela conseguiu se realizar, tem um casamento muito bacana, né, com o Álvaro, gente que também gosta muito do menino, trabalhador, menino inteligente, mas a Thaísa além de toda essa beleza que ela tem, esse afeto, esse carinho que ela já tem, ela me deu a oportunidade de ser um pai. Por isso já é uma coisa fantástica para mim. E logo mais, provavelmente, vai te dar a oportunidade de ser avô. Isso. Estava esperando. Eu vou começar do limpo para vir para a terra, né? É assim, e é o meu Olimpo, inclusive. Ulisses Guimarães. Nesse momento, olha o que você vai falar do Ulisses, nesse momento que nós estamos vivendo, hein? O Ulisses foi a figura
do Legislativo, né, um dos maiores políticos do século XX. Eu vejo que ele tem, e vem bem dentro daquilo que eu acredito. Eu acho que eu penso, né, não tem essa de esquerda, de direita, mas ele, nessa questão democrática aí, eu sigo isso e segui a todo momento, e o meu princípio de vida, a questão da democracia e da liberdade é fundamental, e ele teve aí durante tanto tempo, tantos caminhos, mas morreu com isso, né, como o pai da Constituinte, o pai da democracia. E temos que reconhecer, eu acho que eu falo sempre isso, que ao contrário do que muitos dizem, aliás, eu rodei o Brasil inteiro, nunca ninguém falou mal do Ulisses Guimarães no Brasil inteiro, só de vez em quando em Rio Claro que eu vejo umas pessoas, e o Ulisses ajudou muito o Rio Claro, principalmente no governo do Lincoln, as contas, lembra das contas? Né? Eu ia lá para Brasília, o José Marcos Pires de Oliveira. Eu aprendi. O Pirão. O Pirão guia, eu tenho um pouco dessas coisas, sabe? De vez em quando assim, eu vejo, essa semana aconteceu, que eu estava precisando, eu fui lá ver, lá no cemitério evangélico, ver o meu amigo Sven Christen. Aí chegou um dia, eu estava me incomodando, eu falei, eu preciso ver o Pires, né? Preciso ver o Pires, e peguei e fui até o cemitério, ver, daqui a pouco tem aquilo lá, que aquela palavra estampada no seu túmulo, que é uma coisa que eu aprendi muito com ele nessa linha. Chama-se coragem. Entendeu? Pires eu posso definir como coragem. Um cara brilhante. Né? Podia não pensar totalmente igual a minha ideologia, mas uma pessoa inteligente, companheiro, dinâmico, leal. E foi um grande professor para mim. Aprendi muito com ele. Rui Fina. Rui Fina é a pureza, né? Rui Fina é a ideologia pura. Né? Primeira indicação que o Rui falei, doutor, ele falou, você quer fazer política? Quero. Então vai ler lá o Cavaleiro da Esperança, a vida de Luiz Carlos Prestes. Quem tiver condição, até na internet, né? Quem tiver esse jovem condição de ler esse livro, que é do Jorge Amado, não é de lugar nenhum, não. É um comunista aí que teve, que seria bom, né, quem tem ideologia, quem acredita em alguma coisa, quem sonha, é bom ler esse livro, que é muito importante. Mostrar como que um cidadão, como uma pessoa tem ideologia e pode participar desse processo todo. Então, o Rui, você vê, está aí 89 anos. Se você for lá agora, discutir com ele, falar de política, você sabe que a linha dele é a mesma, né? Nós vamos lá gravar com ele, já está combinado. Que a linha dele é a mesma, né? Que é um democrata, que é uma pessoa que acredita né? Ele é espírita até, ele tem um outro tipo de visão de mundo, uma pessoa que comigo é fantástica também, foi, como eu já disse no início da entrevista, foi também um grande professor e, além de professor, um grande amigo. Né? A gente, todo Natal, Ano Novo, aniversário, sempre que a gente pode, a gente tem o prazer de estar conversando, de estar dividindo esses momentos com ele. O Célio Rodrigues. Célio. O Célio. Tem umas pessoas que nós temos que puxar pela memória. O Célio é um companheiro de partido, né? Ele... 2 vezes perdeu na Câmara. Isso. O Célio, a visão que eu tenho do Célio é o seguinte, o Rui Fina no MDB tinha os seus contatos, tudo, mas o Célio é que fazia uma ponte aí com os deputados eleitos, trazia para fazer campanha, né? Mas é uma pessoa, você vê, o Célio, a idade que tem, está lá, militante, filiado ao MDB, vira e mexe, ele com a Preta vão lá, participam de convenção, né? E é um cara que tem posição política, tem ideologia, e pensa que nem eu, né? Tem um pensamento de centro-esquerda, que eu acho que isso engrandece muita gente. Em memória, Tavinho Chiossi. Tavinho me ensinou a montar chapa de vereador. Eu sabia que ele ia dizer isso. Tavinho me ensinou, eu aprendi com ele. Eu passava, ele era presidente do partido, eu queria ajudar. Ele era bom nisso, né? Passava na casa dele, subia no carro e a gente ia procurar aí os candidatos, fazer a amarração de como montava a chapa. O Tavinho,
No MDB ele nunca conseguiu, né? Porque ele sempre quis ser candidato a prefeito, mas o histórico dele, né, era difícil, porque ele se elegeu no MDB lá atrás, como foi o Nevoeiro também, que se elegeu como vereador pelo MDB. O né? Pires se elegeu pelo PDS, depois foi para o MDB. Sim, mas é diferente. O Nevoeiro foi pelo MDB. É o MDB. Entende? E o Tavinho também foi eleito pelo MDB. Depois saíram do MDB e foram para Arena. O Pires Isso, saiu de ficou Arena aquela e veio meia- para cá. Não, e teve isso, né? Mas aí ele não conseguiu, nunca. Ele teve sempre no partido, teve lá, sempre junto com a gente, mas ele não conseguiu adquirir essa liderança dentro do partido para ser o candidato a prefeito. Agora, é um grande conhecedor da Câmara, é uma pessoa que eu gosto muito e hoje sou muito amigo do irmão dele, né, A Zé Maria. Maria Queiroz. A gente tem um carinho muito grande, a gente tem uma Participou do seu proximidade. governo. Isso, participou. Então é uma pessoa querida. Estamos falando dos que se foram. Cláudio Zerbo. Ah, esse é o... Nossa, o que eu vou dizer do Zerbo? O Zerbo nos ajudou muito. Né? Um puta companheiro. Eu posso chamar companheiro. Companheiro. Tem outro nome. Pode chorar se quiser. Isso, Deixa. companheiro. O Zerbo nos ajudou muito, porque o Zerbo, como tinha essa divisão no MDB, né, o Pires de um lado, o Rui Fino do outro, e depois aí com o afastamento do Pires, com a morte dele, então o Zerbo era aquela balança, né, que vinha lá, tinha lá o Sérgio Guilherme, uma turma de um lado, tinha gente do outro, então ele era essa balança que, na maioria das vezes, ele vinha junto com a gente e conseguia dar unidade no partido. Entendeu? Tanto é que foi vice-prefeito 2 vezes, depois não foi secretário de Justiça do meu governo, porque ele não quis. Mas foi secretário de Cultura. Isso, foi no governo do Cláudio, foi secretário de Cultura, não estou falando no meu governo. No seu governo. Quando nós ganhamos a eleição, eu falei, Zé, você é o secretário de Justiça. Aí, por causa de sucumbência, sei lá o que é, ele não quis ser secretário, aí depois o... Não, e ele já estava vivendo um momento mais difícil. Isso, aí o Gustavo foi, mas quem era o esteio dentro da Secretaria de Governo, tinha experiência dentro do jurídico, que tinha experiência, que tenha tudo, era ele. O Gustavo era um menino novo, que foi se criando, foi se fazendo, mas a segurança jurídica do meu governo era o próprio Zerbo. Tá. Augusto Schmidt Filho, você falou, vamos... O Chimitão era aquilo, né? Eu não me lembro, eu era muito criança, mas o que eu tenho dessa visão, né, que era, né, um político realizador, que fez muitas das coisas e que foi, né, o meu exemplo aí para fazer essa Administração, a minha administração. Ele foi, eu quis, falei, não, eu vou trilhar por um caminho. Qual que é? O governo, que nem já disse, de realização, o Chimitão fez isso. E tem aí o João Vieira, do Campos Filho, que é casado com a minha sobrinha, a Ana Emília, que é da família do Schmidt. Então, vira e mexe, a gente comenta alguma coisa do Vasco, né, que era o assessor dele, enfim. Aí chega, meu João. Aí, Vamos dar uma viajada, porque vai lembrar do momento importante da nossa vida também. Franco Montoro. É um político que a gente, grande democrata, teve um papel importante, né, na organização do Estado, na organização do MDB, né, que tem a linha lá do Fernando Henrique, mas nessa linha aí, né, eu acho que ele cumpriu o seu papel aí, né, principalmente nessa questão das diretas, ele ajudou o Ulisses a gente está formando isso nessa questão da implementação da democracia no nosso Brasil. Certo. Quem que nós podemos falar? Vamos emendar o Sérgio Guilherme e depois mais uns 2 ou 3 só. Eu acho que você tem que falar. Fala do Lincoln, o Lincoln Magalhães. Vamos falar dos ex-prefeitos para você fazer uma avaliação,zinha assim. O Lincoln é avião. Hã? Avião? Avião, o Lincoln é muito inteligente. Ele pega as coisas no ar, faz as coisas acontecerem, mesmo eu não pensando totalmente que nem ele, mas eu tenho um respeito muito grande. E aprendi bastante coisa com o Lincoln também. Né? Lincoln, você vê a administração que ele fez, né? Os voos que ele deu aí para Rio Claro, tem aí, e está deixando para a história. Eu falo para ele que ele tem que escrever um livro,
Né? Eu já falei que ele tem que fazer uma gravação a mais. Isso, tem que escrever um livro, que ele tem, além da questão de Rio Claro, essa questão do movimento municipalista, ele tem uma presença muito grande. Mas para mim, o Lincoln é essa, a palavra que define ele para mim é um avião. Ele é muito inteligente, muito perspicaz, sabe o que quer e sabe fazer. Cal Machado. Cal... Tem que complicar de vez em quando você também, né? Pensando que é só moleza. Não, o Cal ele se perdeu. Porque eu vejo que o Cal, por exemplo, ele era o revolucionário da direita. Né? Porra, um cara que tinha uma presença marcante na sociedade, com um ângulo de festival, e organizava, tinha um respeito, tinha, sabe? Ele tinha uma aglutinação, ele... O bom jovem da direita. E ele ocupou um espaço, ele brilhava aí na cidade. Ele, depois não sei o que aconteceu, eu acho que ele se perdeu no meio do caminho, né? Mas ele poderia ter terminado na política, né? De uma outra forma. Nevoeiro Júnior. Não, Nevoeiro era Não, Nevoeiro tem, eu acho que ele tem um papel, tem que reconhecer. O cara que é 3 vezes prefeito de uma cidade não é à toa. Ele só não tem uma vitória, ele nunca foi reeleito para nada, e nem tem sucessor, ele tem que fazer esse registro. Ele tem que fazer esse registro, que ele perdeu 2 vezes para mim. Né? Pois é. E uma para mim. De vez em quando ele vem querer me cutucar no jornal, eu falei, pois, o dia que ele ganhar uma eleição de mim, eu respondo. O Ney que falou, fala que ele é falastrão. O cunhado eleito, então, vai, o cunhado eleito. Aproveita o Nevoeiro e já vai para o alto. O Nevoeiro foi uma coisa que eu achei interessante, que na minha primeira campanha, você acredita que quando terminou a campanha tinha um carinho por ele? Tinha, sabe quando termina? Ele tinha cara de pau de vir me beijar dentro do estúdio. Mas não, sabe, a gente foi aniversário, mas, sabe, ficou. Depois ele inventou de bater em mim, mas naquela campanha eu saí com esse sentimento, porque eu tenho muito daquilo do momento. Né? Eu sempre discordei dele. Ele também estava meio soberbo, ele achou que ele ia ganhar no primeiro turno de rabo. Assim, ele tem o seu papel, eu acho uma pessoa inteligente. Com certeza. Entendeu? De bobo não tem nada. Né? E uma pessoa que serviu, claro, dentro do contexto aí, ele cumpriu o seu papel. Mas eu sempre divergindo ele sempre foi da Arena, nós sempre fomos do MDB, da esquerda, então nunca vi. Eu vou usar uma maneira que eu sempre me referi ao sujeito, né, ao ex-deputado, o cunhado herdeiro, o Aldo Demarque, como é que... O Aldo teve o seu papel também, né? Mas a gente sabe que o político era o Nevoeiro. E o Aldo veio junto, ocupou, mas é um cara também que ele, aquele de estrutura, ele é fodido. Isso aí desde da época da Getúlio Vargas ele já tocava estrutura, depois na CESP, como funcionário da CESP, sempre também tocou, teve lá, tem o seu papel aí de aglutinação, né? Conseguiu aí fazer, não sei quanto foi, 5 ou 6 legislaturas de deputado, cumpriu aí o seu papel e me deu bem com ele. Entendeu? Tenho relacionamento o tempo todo que eu tive aí de prefeito, ele teve como deputado, tudo que eu pude fazer a gente pensava na cidade, né? Mas uma coisa que marcou, que foi importante, que na minha vida, e também acredito que dentro do projeto dele, foi para a gente regularizar o terreno do fórum, né, que a gente foi fazer o fórum lá naquela região. E também ele teve uma participação grande na Assembleia, que a gente aproveitou aquele momento e regularizou o terreno da Unesp, porque o terreno ele não era da Unesp, era ainda do Estado. Então, tinha uma parte do horto, é uma complicação era toda. Do Estado, né? Estava lá a Unesp, mas era do Estado. Então, quando a gente foi fazer essa regularização do fórum, o Estado ceder para o município para fazer o fórum, a gente aproveitou e também já fez essa transação e que a Unesp realmente fosse proprietária da área. E ali foi o momento mais próximo que eu tive do Aldo enquanto no mandato. Tá. O Azil faz vamos pegar uma apanhada aí.
Você não conviveu com todos? Sim, o Asilo eu não tive muito contato com ele como prefeito, né? Eu vejo que foi um azarão, ganhou a eleição. Dizendo que aprendeu um cara que ele não aprendeu. Foi um azarão. O funcionalismo público gosta dele. Nossa, né? Entende? Eu sinto que muito funcionalismo gosta dele, mas que não conseguiu deixar uma marca na cidade, né? Foi um prefeito que passou. Certo. O Cláudio Mauro, lógico, né? Óbvio, você tem que falar do Cláudio. Não, o Cláudio é isso. Eu acho que o governo dele, né, o Cláudio Mauro, como pessoa, né, ele é bastante, assim, vamos dizer assim, sempre usa a primeira pessoa do singular, né? Mas ele, o que tem, que ele é um cara, né, que tem um posicionamento progressista, mas é um cara, por exemplo, que não acredita em partido político. Ele acha que partido político é feito para se usar. E eu penso diferente dele. Eu penso que as estruturas, principalmente os partidos políticos, elas têm que ser aprendiz com liça, tem que ser bem consolidada, porque através disso a gente tem as instituições fortes e, consequentemente, é uma forma de ter a garantia da democracia. Entendeu? Fala da sua vice de 8 anos, Olga Salomão. É uma pessoa, né, difícil de relacionamento, mas não é só comigo. Ela tem difícil relacionamento. Mas e ele dá risada do óbvio. Né? Isso, mas ela é uma pessoa muito inteligente. Trabalhadora. Não, inteligente, trabalhadora, e eu aprendi muito com ela. Né? Eu aprendi muito com a Olga. Eu vejo que a experiência dela ajudou muito a nossa administração. Sérgio Guilherme. Sérgio Guilherme é um político, né? Você vê, tem um histórico todo aí de prestação de serviço. Começou com ele, depois com a Maria do Carmo. Mas é um cara... Pra quem não sabe, o Sérgio era engraxate, hein? Não. A Rosana que fala, né? Quando a gente falava assim, pô, o Sérgio foi bem tá indo bem de secretário, né? Ele falou, não é secretário. O Sérgio seria bom para ser o prefeito da cidade. Ele tem conhecimento para isso. Conhecimento de causa. É um cara preparado. Né? Na área pública, é um cara preparado do Sérgio. E a gente, dentro das alianças políticas, né? Isso que eu falo, de vez em quando, um é de um lado, é do outro, mas a convivência que a gente teve com a família Guilherme, né, e dentro do MDB, é que deu base, pelo menos nesse momento aí que a gente está tocando, tocando a política, que deu base para deixar o PMDB de pé até hoje. Certo. Aproveita e fala, logicamente, da irmã do Sérgio, a Maria do Carmo, né, que é talvez a maior liderança do partido hoje na cidade. Fora você, logicamente. Não, a Maria tem o seu espaço. Né? Foi lá, ela tem, o que eu falo sempre, ela tem muito, né? Quando falo da família Guilherme, mas agora mais ela que está ativa, ela tem muito serviço prestado na cidade. Certo. Quando você anda aí e fala, mas o cara ajudou não sei quem, fez não sei quem. É um trabalho que ela se dedica, né? Principalmente na questão da saúde. Eu era prefeito. E quando tinha alguma coisa de problema da saúde, sabe o que eu falava? Fala com a Maria do Carmo. Fala com a Maria do Carmo. Certo. E deixa eu fazer uma pergunta. Ela conhece, viu? Ela conhece. Mas eu tenho que fazer nesse momento essa pergunta para você. A postura atual dela te deixa triste, decepciona? Não, eu acho que ela foi candidata a deputada. Certo. Entendeu? Coisa que eu apoiei, ela como candidata a deputada. É um jogo. Eu vejo o que ela fez aí, está trabalhando, o que ela prestou, né, dentro do partido, dentro do MDB, ela prestou o seu trabalho, como a gente mesmo fora prestamos o nosso trabalho, ela prestou o seu trabalho aí como candidata. Eu juro que são os 3 últimos nomes, tá? Não, mas tem que falar dessas pessoas. A primeira pessoa que eu quero que você fale é do Baleia Rossi. O Baleia é eu falo para ele... Você conviveu com vários presidentes do PMDB, você tem que ter uma avaliação do atual, né, meu? Sim. O Baleia está, eu acredito, numa fase de amadurecimento. Né? Para porra, amadurecimento. Estou falando, comparando com Ser presidente do PMDB não é uma coisa muito simples. Ulisses Guimarães. Mas ele está... Eu vejo que ele está, por exemplo, transformando o MDB.
Porque aqueles nomes que tinham no MDB, quem que você escutava? Renan Calheiros, Romero Jucá, Jarbas Vasconcelos, Pedro Simon, Belos nomes. sim, Michel Temer, né? Tem nome bom, nomes ruins, enfim. Mas eram os nomes que tinham. Né? Hoje, quem que você vê falar? Baleia Rossi e Simone Tebet. Você vê o Baleia, ele chegou, eu acho que ele teve um grande papel no PMDB, e isso vai refletir aqui na política nacional. Né? Que bancar, a Tebet foi realmente... Isso. Não, e foi antes disso. Quando, por exemplo, ele assumiu a postura, assumiu a presidência do PMDB, ele assumiu, porque o PMDB tinha aquela visão, não, o PMDB é o governo, vai para cá, seja governo A, governo B, sempre está governo. Na gestão do Baleia, não. O PMDB se tornou independente. Teve propostas de pegar os ministérios de educação, outros ministérios de porteira fechada, ele falou, não, o PMDB vai ficar independente. Você vê mesmo nessa polarização que teve aí, a gente já sabia que estava polarizado, quando era em novembro do ano passado, as pesquisas já mostravam, tinha lá 40%, 50% da espontânea já estava apontando que ia dar essa polarização, mas ele falou, não, vamos ter candidato, colocou uma candidata com expressão, né, uma jovem, que veio, defendeu os programas do partido, entendeu? Tem coerência no que fala, teve destaque, você vê que nos debates que teve na televisão, ela se despontou em todos, né? Então, eu vejo, e agora, e foi mais do que isso, né? Diante dessa guerra inteira que teve... O papel dela no segundo turno é... Sim, mais do que isso, dentro desse contexto, toda essa guerra toda que teve de polarização, o PMDB saiu de 34 deputados federais e foi a 42 deputados, entendeu? Então, o PMDB conseguiu sobreviver dentro dessa polarização. Eu acredito que agora nesse bloco que vai fechar aí com Cidadania e com o PSDB, entendeu? Vai ter aí 60 deputados na Câmara e, consequentemente, vai ter esse papel. Então, ele conseguiu ser a novidade, colocar a novidade, manter o espólio, entendeu? Então, é uma pessoa que está se amadurecendo. E outra coisa, hein? Você vê que ele, a postura que eu admiro, eu disse isso para ele, porque enquanto estiver nessa linha eu vou, mas ele que ele não abre mão dentro do MDB, essa coisa que nós também não, que é a questão da democracia dentro do país, dentro do partido. Certo. Entendeu? Vamos finalizar. O teu presidente, Michel Temer. O Michel é um grande companheiro, né? Grande companheiro. Michel tem seu papel, né? Uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que você vê aí que fez um brilhante governo, né? Foram 2 anos aí, pode ter, ele não fez isso, fez aquilo, a esquerda combate um do jeito do outro, mas, pô, ele conseguiu colocar o Brasil no eixo, entendeu? Fez lá e teve, você vê o reconhecimento da administração dele, são de todos os setores, né? E é uma pessoa que não brinca em serviço, não. Essa questão democrática, ele sempre está lá, está ativo, né? E tem ajudado. Ele, por exemplo, é um dos fiadores na minha opinião, do Baleia como presidente do partido. Certo. Du, eu costumo dizer que os 2 primeiros minutos de fama são do apresentador, mas os 2 últimos minutos de fama é do convidado que se despede, pede voto. É os teus 2 últimos minutos. Eu acho legal, João, que vocês estão retornando aqui contexto, porque é uma coisa, nós estamos dando essa entrevista, né, e isso aí vai ficar para a história, vai ficar marcado. É isso. A gente ter a oportunidade, vai falar, mas não tem uma audiência, nesse primeiro momento está começando agora, uma audiência tão grande, não sei o quê, tudo. Mas agora a vida mudou. E fica registrado. A vida mudou, está registrado, o que é, faz parte disso. Então, lá na frente, né, a gente não sabe que daqui a pouco a gente não está mais aqui, mas é uma forma, antes tinha o registro só nos livros, mas hoje tem os registros digitais, e a gente tem condição de contar um pouco da história
do que principalmente nessa área política, do que aconteceu quando a gente fala da nossa história. A gente está falando da história da cidade, da história do Brasil. Então, é muito bacana a gente ter esse tipo de oportunidade, né? Mas eu vejo que, e volto a dizer que é um momento muito importante, que eu acho que esse momento a gente tem que se posicionar, tem que ter posição. E eu sempre tive posição, né? Podem ter todos os defeitos do mundo, mas a defesa da democracia eu não abro mão. Não abro mão. Entendeu? Isso é uma coisa que eu vejo que nós lutamos tanto, né, nesse contexto todo aí, como jovem, né, nessa questão da luta contra a ditadura, né, de estabelecer, né, essas conquistas que nós tivemos, eleições diretas, constituinte e assim por diante, participando ativamente, né, e eu sou uma pessoa que desde os 18 anos, desde os 15 anos, mas mais dos 18 até hoje eu tenho 64, você vê, eu vivo a política 24 horas por dia, entendeu? E dentro desse contexto, porque eu acredito no nosso país, porque eu acredito que a política, né, ela é muito importante para a vida de uma nação, para a vida das pessoas, porque a gente não vive sem política. É verdade. Vive. Todas as nossas direções são essas. E a gente sabe como funciona esse mecanismo de estrutura de poder, o quanto que é importante dentro da onde a gente está, como que a gente pode contribuir para que essas coisas aconteçam. Então eu vejo que esse dia 30 agora que nós estamos vivendo, que nem eu já falei, né, isso vai ser fundamental, e se alguém está assistindo isso aqui, com certeza vai assistir, antes da eleição, é mostrar que só tem esse caminho, porque não é a pessoa do Lula, né? É o movimento todo que está acontecendo, que é a democracia, é a democracia que nós estamos vivendo. É só olhar as pessoas que estão em volta, né? que vão fazer isso, porque o presidente da República também, ele não é ele que comanda sozinho, é um grupo que vai ser estabelecido a nível de poder com regras claras, né? Então eu vejo que é o que a Simone Tebet fala. Eu enxergo no presidente Lula, no ex-presidente Lula, né, esse governo democrático, e que eu não enxergo isso no atual presidente, né, esse questionamento da democracia. Então, a certeza de que a gente vai ter uma democracia sólida nas urnas é com o 13, é com o presidente Lula. Então, aqueles democratas, aqueles que acreditam, né, que o povo mais simples consigam ter condições de ter uma vida melhor, né? É esse o caminho, né? Consigam comer, ter 3 refeições ao dia, né? Porque hoje o povo não consegue comer a carne, você vê, a carne quase foi extinta dos pratos dos brasileiros. A gente olha lá em São Paulo e por aí, esses moradores de rua, a situação que nós estamos vivendo, entende? Então eu acredito que um governo do presidente Lula vai jogar nessa área do social e vai ter condição de fazer com que isso avance. Então essa questão social, a questão democrática é fundamental. Portanto, se eu puder pedir, né, a você que está nos assistindo, para que nos ajude nessa questão democrática, é que vote no 13 e não só vote, mas ajude a conquistar mais alguns companheiros, alguns amigos que venham nessa direção para a gente manter a democracia sólida, manter a Constituinte cidadã, né, de pé na nossa nação. Odô, eu quero te agradecer muito, ficou muito longo, nós sabemos disso, mas realmente não é um programa para ser ter audiência altíssima, não é nada disso, é um programa mesmo, esses programas mais longos são para ter um registro da história da cidade, de uma maneira democrática que a TV comunitária sempre teve, que fique muito claro isso. Eu já escutei o Lincoln, já escutei o Carlos, já escutei o Sérgio, não escutei o Azil porque ele não quis, né? Todos, Nevoeiro eu escutei, cansei de convidar o Aldo, ele não veio. Quero te agradecer muito como ex-prefeito ter se disposto a fazer esse diálogo franco, nós não combinamos nada antes, você sabe muito bem disso. Não deu para falar sobre tudo que nós temos que falar, afinal de contas nós estamos velhos e a nossa luta é antiga. Mas eu quero te agradecer muito, deixar
sempre aberto, como sempre teve a porta da TV Cidade Livre para você. Enfim, vamos fazer mais papos desse, porque tem muitas histórias muito bacanas que eu acho que precisam ficar registradas mesmo. Nós vamos, por exemplo, agora fazer com o Rui Fino também, que é importante. Enfim, e eu quero, Du, agradecer muito a quem tiver a paciência de assistir tudo. Se você não conseguir assistir tudo uma vez, vai assistindo de partezinha, é interessante, você vai ficar sabendo pelo menos a versão do Du de várias coisas que são lendas urbanas em Rio Claro. Enfim, eu quero agradecer muito vocês e convidá-los a assistir o próximo Contexto Rio Claro, que provavelmente nós devemos estar recebendo o primeiro vereador negro eleito na história de Rio Claro, e 2 vezes eleito e reeleito presidente da Câmara, o José Pereira, né? E é isso aí, muito obrigado pela audiência e novamente, Du, muito obrigado. E ó,